A paz de Deus, irmãos. Hoje quero contar a obra maravilhosa que o Senhor operou na minha rua, quando tudo parecia dominado pelo medo e pela incredulidade. Havia ali uma mulher conhecida por muitos como macumbeira, alguém que fazia trabalhos e ameaças, e por causa disso quase ninguém passava diante da sua casa sem atravessar para o outro lado. Mas foi justamente nessa rua, nesse cenário de sombras e desconfiança, que Deus revelou a sua mão poderosa. Antes de começarmos, já te peço com carinho. Deixa nos comentários de onde você está ouvindo e o seu pedido de oração. No final deste vídeo, vamos nos unir numa oração forte de libertação e cura, crendo que o Deus que operou aqui também vai operar na sua vida. Se inscreva, curta e compartilhe este testemunho com alguém que precisa de um milagre. Você pode ser instrumento para que mais um coração seja alcançado. Aquela rua tinha um som próprio. Vento batendo nas telhas antigas. Passos apressados quando caía a tarde. Mães chamando filhos para dentro antes que a noite chegasse. E havia, como um peso no ar, o sussurro dos boatos. A mulher é perigosa. Ninguém se meta. Melhor evitar o olhar. Só que dentro daquela casa, por detrás de tanta fama, vivia uma menininha de 4 anos chamada Sara. Desde o nascimento, seus bracinhos e perninhas eram atrofiados. Não tinha dado um passo sequer. Passava os dias entre o colchão e o chão, se arrastando devagar, sempre com um olhar que misturava curiosidade e cansaço. O quarto cheirava a pomada e a chá de ervas. Havia fitas e amuletos espalhados, e um silêncio pesado que parecia pedir socorro sem voz. Foi numa tarde abafada, de céu branco e parado, que a campainha da minha casa tocou. Eu estava recolhendo roupa do varal, o barulho do tanque ainda gotejando no quintal e meus filhos 3 pequenos inventando uma brincadeira de culto. Essa era a alegria deles. Encostar as cadeirinhas, abrir a Bíblia infantil, cantar o que lembravam da reunião de jovens e menores, tentar reproduzir a oração que tinham visto o cooperador fazer no púlpito. Então, soou a campainha de novo e no meu coração eu pedi: Senhor, cobre-nos com o teu sangue. Cheguei até a janelinha da sala e, quando abri, levei um susto contido. Era ela, a mulher temida, o rosto suado, as mãos tremendo, os olhos fundos de quem não dorme direito há dias. Dona... A voz dela saiu rouca. Dona, eu recebi um telefonema da Bahia, meu irmão tá nas últimas. Eu preciso ir ainda hoje. Fico 1 semana e volto. Eu não tenho com quem deixar minha menina. A senhora podia ficar com a Sara? Confesso que minha primeira resposta subiu na garganta como um sobressalto. Não, de jeito nenhum. E foi isso mesmo que respondi, com medo, com 1000 receios, com a memória de tantos episódios que a vizinhança contava. Ela abaixou os olhos e virou as costas devagar, um peso nos ombros. E enquanto eu fechava a janelinha, veio como uma faísca, como um sussurro claro e firme: paga o mal com o bem. O coração disparou. Senti aquele calor que a gente sente quando Deus visita o coração. Parecia que eu podia ouvir por dentro. O Senhor é contigo. Abri a janelinha de novo, chamei a mulher pelo nome e falei com cuidado, porque ainda tremia por dentro. Olha, por mim, eu não ficaria. Eu reconheço meu medo. Mas o Deus que eu sirvo mandou você trazer sua filha. Traga a Sarinha. A minha casa é simples, mas o Senhor é quem guarda. Ela me olhou surpresa, como quem não crê no que ouviu, e começou a chorar em silêncio, só mexendo a cabeça num sim, lento. Eu também chorei, porque foi um quebrantamento que não dava para segurar. Meus filhos vieram correndo, perguntando quem era, e eu só disse: O Senhor preparou uma visita, filhos. Hoje vamos aprender a pagar o mal com o bem. A mulher foi buscar a menina. Eu corri para arrumar o quarto de hóspedes. Troquei a roupa de cama, deixei a janela entreaberta para entrar um pouco de vento e coloquei uma Bíblia aberta no Salmo 23 na mesinha. Não por superstição, mas como lembrança viva de uma palavra que já tinha me consolado tantas vezes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pouco tempo depois, a mulher chegou à porta com a criança no colo. A Sarinha era leve demais, leve de um jeito que doía olhar. O rosto bonito, mas pálido, e os olhinhos, embora tristes, brilhavam de curiosidade.
Deixei meus filhos cumprimentarem com educação, sem alarde. A mulher deu algumas instruções, os chás que tinha costume de dar, os horários, os cuidados. Eu não mexi em nada naquele primeiro momento, só ouvi e agradeci. Quando ela pôs a menina na cama, fez um carinho na testa e sussurrou: "Mamãe volta logo." A menina não respondeu com palavras, mas encostou a mãozinha no rosto da mãe. E foi aí que eu, sem nem perceber, levei a mão à bolsa, puxei o meu véu e deixei dobradinho sobre a cômoda, perto da Bíblia. Um gesto simples que, para mim, significava: nesta casa, quem governa é Deus. Eu acompanhei a mulher até o portão. Ela estava apressada, nervosa, agradecida de um jeito atrapalhado. Prometeu voltar em uma semana. Eu disse: "Vá em paz, que Deus te guarde no caminho e que Ele faça a sua vontade sobre o teu irmão." Quando a vi dobrar a esquina, aquele silêncio diferente tomou conta da casa. Não o silêncio pesado de antes, mas um silêncio de espera. Meus filhos ficaram na porta do quarto olhando para a menina de longe, com aquele respeito natural que criança tem diante do sofrimento. E a Sarinha, deitada, observava tudo, os olhos correndo pelos objetos. O abajur azul, a cortina com florzinhas, a Bíblia aberta. No fim da tarde, enquanto o sol riscava faixas alaranjadas pela parede, eu me sentei ao lado da cama e falei mansinho com a menina. Falei do almoço que faríamos no dia seguinte, do cachorro que late no portão, da árvore de pitanga que às vezes atrai passarinhos. Contei que, quando a gente tem medo, eu costumo cobrir a cabeça com o meu véu e orar, pedindo que o Senhor cubra a nossa casa com a paz dele. A menina não respondia, mas eu via que ela descansava um pouco só de ouvir alguém falar com carinho. Ali, naquele quarto simples, planejei em silêncio. Amanhã, cedo, vou pedir para as crianças cantarem um hino baixinho só para a casa sentir o ar da graça. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, meus filhos vieram com a ideia de sempre. "Mãe, a gente pode fazer um cultinho?" Sorri, mas o coração bateu forte. Eu pensei na vizinhança, nas histórias, no cuidado de não provocar confusão. Ao mesmo tempo, veio uma lembrança como quem acende uma lamparina dentro da alma. Quantas vezes o Senhor visitou o nosso lar quando não havia reunião na igreja? Quantas vezes uma oração feita com sinceridade trouxe direção quando as palavras do púlpito ainda ecoavam na memória? Lembrei de como o cooperador de jovens havia atendido um culto dias antes e falado sobre pagar o mal com o bem e sobre não apagar o espírito em casa. O Senhor confirmava a mesma palavra. Parecia tudo costurado por uma mão invisível. Fui até o quarto novamente. A Sarinha tinha adormecido, os cílios longos sobre o rosto magrinho. Cobria com uma manta leve. Fechei a janela sem fazer barulho e a agradeci em silêncio. "Senhor, que a tua paz guarde esta menina esta noite. Visita seu sono. Acalma o coração da mãe que viajou e nos ensina a obedecer à tua vontade." Saí pisando macio, e meus filhos ainda me seguiram até a sala, com a ansiedade bonita que criança tem quando quer fazer algo para Deus. "Mãe, e o cultinho? A gente canta baixinho, a gente lê o Salmo 23, a gente ora." Eu olhei para a cozinha e, num gesto comum de mãe, pensei na roupa por lavar, no tanque ao fundo, e respondi: "Amanhã cedo, lá no quintal, perto do tanque, para a gente não fazer barulho aqui dentro. Eu quero ouvir vocês enquanto lavo roupa." Eles sorriram como quem ganhou um presente. A madrugada veio devagar, com os barulhos do bairro diminuindo aos poucos. Eu acordei 2 vezes para ver a Sarinha, uma mão na testa para sentir a temperatura, ajeitar o lençol, um copo d'água na mesa. Em cada ida e volta, senti aquele respeito santo que a gente sente quando Deus começa uma obra e o ambiente muda. Era como se os cômodos da casa tivessem ficado maiores por dentro, como se faltasse ar para o medo e sobrasse espaço para a esperança. Antes de amanhecer, sentei na beirada de uma cadeira, cobri a cabeça com o véu, e naquele silêncio em que mal nasce o dia, eu orei simples: "Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Se esta casa é Tua, que a Tua paz permaneça. Se esta menina é obra das Tuas mãos, que a Tua vontade se cumpra. E, se for do Teu agrado, dá um sinal da Tua presença para que os pequenos aprendam a Te temer e a Te amar." O sol apareceu por trás dos telhados, empurrou a sombra do corredor e eu chamei: "Filhos, vamos tomar café."
O cheiro do pão na chapa encheu a cozinha. A chaleira apitou e logo depois, as vozes já estavam afinando um hino que eles amavam. Eu fiquei no tanque esfregando as primeiras peças de roupa, mas com o ouvido dentro da sala. Era bonito e simples. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Tá. O mais velho pediu. Mãe, e a Sarinha? A gente queria que ela assistisse. Engoli em seco. A Sarinha é paralítica, filho. Como é que ela vai ficar? Ela não tem firmeza para sentar na cadeira. O do meio lembrou do pai. A rede, mãe. Põe a rede perto do tanque que ela pode ficar deitadinha e ver a gente cantar. A gente faz o cultinho aqui no quintal. Fiquei em silêncio por um instante que pareceu comprido. Eu via a cena inteira como se já estivesse acontecendo. A rede amarrada, a menina deitada, a voz das crianças, o vento batendo na copa da árvore e uma paz que não se explica. Tá bom, eu disse por fim, mas tudo com respeito, em voz baixa. E vocês lembram que culto é coisa séria. Meus filhos abriram um sorriso que quase pulou da boca. Foram correndo buscar a rede do pai, amarraram entre a mangueira antiga e um gancho perto da parede. E eu conferi com as mãos se estava firme. A rede ficou numa altura certinha, nem alta, nem baixa, com o sol filtrado passando pela copa e desenhando manchas de luz no chão. Voltei ao quarto, peguei a menina no colo com todo o cuidado do mundo, como quem pega um vaso frágil e precioso. Ela encolheu os ombros, primeiro assustada, mas logo relaxou. Eu disse baixinho. Vamos ver amanhã lá fora, Sarinha, o vento está manso hoje. Levamos a menina até a rede, ajeitei um travesseirinho de algodão, e quando ela, enfim, encostou, uma brisa morna veio do quintal como se saudasse a nova moradora. Meus filhos ficaram em roda, respeitosos, como ministros mirins diante de uma arca invisível. O mais velho abriu a Bíblia em Salmo 23, era o que ele sabia de cor, e a voz, ainda de menino, saiu firme. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu fiquei junto ao tanque, de véu no ombro, com as mãos dentro d'água e o coração mergulhado numa paz que não vinha da terra. A cada verso que eles liam, algo do ambiente ia se modificando. Não houve barulho, não houve vento forte, não houve espetáculo. Era só aquela serenidade lenta que vai deitando as armas do medo, que vai desfazendo nó por nó os fios da ansiedade. A Sarinha olhava tudo com olhos muito atentos. Às vezes, seus cílios tremiam, como quem tenta entender um idioma novo. E eu percebia, não com os olhos da cara, mas com os olhos do coração, que uma presença cercava aquele quintal. Meus filhos cantaram o hino simples que lembravam da última reunião. Depois, o do meio pediu para orar, e orou como criança ora. Senhor Jesus, cuida da Sarinha. O Senhor é forte. Traz a mãe dela em paz. Dá saúde. Eu quase não aguentei. Fui até a bolsa, peguei o véu e cobri a cabeça. O tanque ficou por um instante esquecido. A vida naquele quintal parou para ouvir a oração de uma criança. E foi ali, entre a espuma da roupa, o cheiro de sabão, a rede balançando de leve, e a voz miúda que falava com o céu, que eu entendi com temor e tremor. Deus estava visitando a nossa casa. Não era medo, não era dúvida, era temor, um temor bom. Daqueles que fazem a gente saber que está diante de alguém maior do que tudo. Meus filhos se olharam entre si, como se percebessem o mesmo. E o mais velho, com uma coragem que eu não sei de onde veio, respirou fundo e disse: agora vamos testemunhar o que Deus já fez por nós. Eu, no tanque, calei. Porque quando Deus vem, a gente aprende a não atrapalhar. Nesse instante, passa um vizinho no portão, olha de soslaio e segue. Uma folha cai da árvore, o cachorro se deita, e a manhã, que começou comum, parece preparada para algo que eu não sei nomear. A rede range baixinho, a Sarinha prende o fôlego, e o céu, lá em cima, fica de um azul tão limpo que até doía olhar. Eu respirei outra vez, e o coração respondeu: paga o mal com o bem, o resto é com Deus. A rede balançava devagar, e o silêncio entre um hino e outro parecia carregar algo invisível, como se o próprio ar tivesse mudado de peso. A Sarinha observava cada detalhe, com um olhar grande demais para uma criança tão pequena, como se entendesse que estava diante de algo maior do que os seus 4 anos podiam alcançar. O Samuelzinho,
o mais velho dos meus filhos, tinha o rosto sério, como quem se veste de uma coragem emprestada pelo alto. Ele não falava como menino, falava como quem imitava os servos de Deus que via no púlpito. Irmãos, agora vamos ouvir a palavra de Deus, disse, abrindo a Bíblia com as mãozinhas pequenas. O vento folheou sozinho até o Salmo 23. E ele leu devagar, tropeçando em algumas palavras, mas com a firmeza de quem acreditava em cada sílaba. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Enquanto lia, a atmosfera do quintal parecia se encher de algo diferente. Não era mais apenas a inocência de crianças brincando de culto. Era a fé pura brotando como nascente em meio à terra seca. A Sarinha não piscava. Seus olhos seguiam os lábios dele como se cada palavra fosse um sopro novo dentro do seu peito frágil. Quando terminou a leitura, Samuelzinho fechou a Bíblia com reverência e falou do jeito que lembrava de ouvir os cooperadores. O Senhor é nosso pastor, irmãos, e nada nos faltará. Quem tem Jesus não falta nada. Não falta paz, não falta pão, não falta saúde. Ao ouvir essa última palavra, um calafrio percorreu a minha coluna. Eu estava junto ao tanque, com as mãos trêmulas na água, e senti que aquela frase não era só de menino, era como se alguém maior tivesse colocado essas palavras na boca dele. Olhei para Zaar. Sarinha. Seus olhos estavam marejados, e os dedinhos agarravam o tecido da rede, como quem segura uma esperança que nunca tinha sentido. De repente, o Samuelzinho se aproximou dela, ainda cheio de seriedade. O mais novo e a irmãzinha ficaram em silêncio, parados, esperando. Era como se soubessem que algo sagrado estava acontecendo. Ele estendeu a mão pequena em direção à menina e, com voz embargada, mas convicta, declarou: Sarinha, em nome de Jesus Cristo, levanta dessa rede e anda. As palavras ecoaram no quintal como se tivessem peso. Eu larguei a roupa no tanque, cobri a cabeça com o véu e caí de joelhos ali mesmo, porque senti que não era apenas uma brincadeira infantil. Era o céu inteiro se inclinando para ouvir a voz de um menino. O silêncio que seguiu foi profundo, quase assustador. Só se ouvia o vento leve batendo nas folhas da mangueira. A Sarinha arregalou os olhos, como quem não entende se aquilo é brincadeira ou verdade. E Samuelzinho, tomado de uma ousadia que não era dele, repetiu com mais força, agora cheio do espírito: Em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta e anda. Naquele instante, irmãos, o impossível começou a acontecer diante dos nossos olhos. O corpo mirradinho da menina estremeceu e um estalo de ossos soou como madeira seca se quebrando. A perna direita dela se esticou devagar, os dedos se abriram. O pé encostou firme na rede. Logo em seguida, a perna esquerda começou a se alongar também, os músculos tomando forma que nunca tiveram, como se alguém estivesse desenhando de novo o corpo dela por dentro. Os meus dois menores deram um passo para trás, assustados e ao mesmo tempo maravilhados. Eu não conseguia sair do chão. Chorava sem conseguir falar. Só repetia baixinho: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O braço direito da Sarinha se esticou num movimento brusco, depois o esquerdo, e de repente, como quem acorda de um pesadelo longo, ela pulou da rede com um grito que cortou o ar. O Deus do Samuelzinho me libertou! Correu pelo quintal como se sempre tivesse corrido. Os pés batiam no chão de terra, levantando poeira, e cada passo era um milagre estampado diante dos nossos olhos. Ela ria, gritava, levantava os braços, testava os joelhos, os tornozelos, e parecia não querer parar mais. Os vizinhos começaram a espiar pelas frestas das janelas. Um ou outro abriu o portão, atraído pelo barulho da menina, e todos viam aquela que até ontem era carregada no colo, agora correndo de um lado para o outro, gritando, repetidamente: O Deus do Samuelzinho me libertou! O Deus do Samuelzinho me libertou! Eu a alcancei, a abracei forte e chorei tanto que parecia não ter mais lágrimas. Os meninos se agarraram às minhas pernas e juntos gritamos: Glória a Jesus! Glória ao nosso Deus! Aquele quintal simples virou altar de adoração. O milagre não ficou escondido. Em poucas horas, a notícia se espalhou pela rua. Os mesmos vizinhos que tinham medo da mãe macumbeira agora vinham até o portão para ver com os próprios olhos a menina que nunca andara correndo livremente. Muitos caíram de joelhos,
Outros começaram a chorar sem entender, e 22 almas naquela vizinhança foram chamadas por Deus para a sua graça, tocadas pelo poder que ninguém podia negar. A Sarinha, antes escondida em um quarto escuro, agora se tornava testemunho vivo do Deus que paga o mal com o bem e transforma medo em esperança. Quando o sol já se punha naquele dia de milagre, a rua inteira parecia transformada. O som da voz da Sarinha, correndo de um lado para o outro, ainda ecoava. O Deus do Samuelzinho me libertou! Era impossível conter a alegria. Os vizinhos se reuniam em pequenos grupos, alguns chorando, outros rindo de incredulidade, mas todos sabiam. Não havia feitiço, não havia ciência, não havia explicação humana. Aquilo era obra direta do Deus vivo. Passaram-se dias de festa espiritual. A cada manhã, mais gente batia no nosso portão para confirmar o que tinham ouvido. É verdade? Ela está mesmo andando? Perguntavam. E lá vinha a Sarinha, correndo pelo quintal, pulando, erguendo os braços, repetindo com toda a força. O Deus do Samuelzinho me libertou. Era como se a voz dela fosse martelo quebrando correntes invisíveis no coração das pessoas. 22 almas foram chamadas para a graça naquela vizinhança, tocadas pela fé pura de uma criança. E foi nesse cenário de avivamento que a mãe da menina retornou da Bahia. Ela desceu do ônibus carregando no rosto a sombra da preocupação. Durante toda a viagem, o pensamento a martelava. Minha filha, será que aconteceu alguma desgraça? Será que morreu na minha ausência? Quem cuidou dela? A cada passo em direção à sua casa, a angústia crescia. Quando chegou na esquina, percebeu um movimento estranho. Vizinhos reunidos, cochichos, crianças sorrindo e todos com os olhos voltados para um mesmo ponto. A pequena Sarinha, de pé, correndo ao encontro da mãe. A mulher parou no meio da rua, o coração disparado. Não pode ser. Não pode ser minha filha. As pernas fraquejaram. A bolsa caiu ao chão. E lágrimas começaram a descer antes mesmo que ela entendesse o que estava vendo. A menina se jogou nos braços dela com um grito que encheu a rua. Mãe, o Deus do Samuelzinho me libertou. Mãe! A mulher caiu de joelhos, abraçada à filha, soluçando alto. Os vizinhos se aproximaram. Alguns oravam em voz alta, outros apenas murmuravam, glória a Deus. A fama da macumbeira temida começava a se dissolver como fumaça diante do vento. Ali, diante de todos, o Senhor a quebrantava. Se esse Deus fez isso pela minha filha, então ele é o verdadeiro Deus. Dizia entre soluços. Aquele foi o primeiro passo de uma transformação completa. Dias depois, ela mesma pediu para ser levada ao culto. O marido, que antes zombava das coisas de Deus, a acompanhou. E quando ouviram a palavra saindo do púlpito, já não resistiram mais. De joelhos, diante de toda a irmandade, confessaram que queriam entregar suas vidas a Cristo. A obra não foi apenas na vida da menina, foi na família inteira. O tempo passou, e a Sarinha cresceu debaixo da graça. De paralítica a testemunho vivo, se tornou exemplo entre os jovens. Na reunião de menores, era sempre a mais atenta, a mais zelosa em cantar, em aprender os recitativos, em ajudar. Até que um dia, com 12 anos de idade, durante uma reunião, o ancião que atendia ao culto anunciou: hoje oramos e sentimos de colocar uma mocinha como auxiliar dos menores. Sarinha, vem até a frente. Um silêncio respeitoso tomou a igreja. A menina levantou-se com firmeza, caminhou pelo corredor com os olhos marejados, e o ancião impôs as mãos sobre sua cabeça. A irmandade chorava de alegria, lembrando que aquela mesma menina um dia fora carregada no colo, atrofiada e sem esperança. Agora era levantada como serva do Senhor, usada para cuidar das crianças e ensinar os recitativos. Deus fez festa na igreja. Muitos diziam naquele dia: a adolescência chegou, e com ela, as inquietações do coração. Aos 17 anos, sentada no banco antes de começar uma reunião, Sarinha fez uma oração silenciosa. Senhor, gostaria tanto de saber o meu futuro. Será que vou me casar? Será que terei filhos? Serão teus servos? Será que meu marido será homem de Deus? Aquele pedido subiu ao céu como incenso. Naquela mesma reunião, um cooperador de fora foi tomado por Deus durante a pregação e, sem conhecer a história dela, trouxe a resposta exata.
Filha, você perguntou como será o teu futuro. O Senhor já determinou tudo. Você se casará com um homem de Deus. Ele te dará 2 filhos, e os 2 serão músicos na minha casa. As palavras penetraram como espada. Sarinha chorou, descansando na promessa. Passaram-se anos. Ela guardava no coração cada detalhe, sem se apressar. Nunca namorou, nunca se iludiu. Esperava com paciência, acreditando que o Deus que um dia a levantou da rede tinha também preparado o caminho do seu coração. Aos 22 anos, porém, veio a prova mais dura. Começou com dores de estômago. Depois, emagrecimento rápido. Noites em claro, exames atrás de exames. O diagnóstico caiu como sentença. Câncer avançado, espalhado pelo corpo. O médico chamou os pais e disse sem rodeios: não há o que fazer. No máximo 3 meses de vida. Levem-na para casa, que ela parta em paz. O chão pareceu se abrir sob os pés da família. O mesmo Deus que prometera casamento e filhos agora permitia que a vida dela fosse consumida por uma doença cruel? Foram dias de lágrimas, de oração na madrugada, de irmandade de joelhos. Sarinha, cada vez mais magra, chamou a mãe certa noite e perguntou: Mãe, é verdade? Eu vou morrer? Quantos meses eu tenho? A mãe tentou negar, mas não conseguiu. Entre soluços, confessou: Filha, os médicos disseram que 2 meses e pouco. Sarinha fechou os olhos, virou o rosto para a parede e chorou. Mas não foi apenas tristeza, foi um diálogo profundo com o Senhor. Pai, eu não tenho medo de partir, porque sei que Cristo também sofreu. Mas estou triste, porque quando eu tinha 17 anos, ouvi de ti que teria esposo e filhos, e que seriam músicos na tua casa. E agora, como pode, Senhor? Como pode se a morte já está tão perto? E assim, com a alma quebrada, adormeceu. As semanas seguintes foram como andar por um vale escuro. O quarto de Sarinha tinha cheiro de remédio e choro contido. Cada visita da Irmandade era um refrigério, mas a aparência dela se desfazia aos olhos. Pele fina, olhar cansado, corpo tomado pela enfermidade. Ainda assim, a esperança não se calava. A mocidade passou a visitá-la todo domingo. Depois do culto, entravam no quartinho simples, entoavam hinos com ternura, liam a palavra e oravam com lágrimas. Em uma dessas visitas, um jovem tomou a Bíblia e leu em voz firme: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, dia 19. Ele fechou o livro, olhou nos olhos da Sarinha e disse: Filha, ainda que Deus tenha que arrancar alguém da sepultura, Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Essas palavras entraram fundo no coração dela. Naquela noite, orou baixinho: Senhor, se ainda existe tempo para a tua promessa, não deixes que minha fé morra antes do meu corpo. 15 dias depois, a mocidade retornou. O ambiente já estava diferente desde o início. Era como se o céu tivesse descido sobre aquela pequena casa. O hino começou e a presença de Deus se manifestou de uma maneira que ninguém conseguia conter as lágrimas. Alguns falavam em línguas, outros se prostravam em silêncio. No meio daquela visitação, um dos jovens foi tomado em oração. Sua voz, antes firme, começou a tremer, até que ele declarou com autoridade: Sarinha, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberta agora. O fogo de Deus está entrando no teu corpo para arrancar esse tumor pela raiz. O quarto estremeceu. A menina, que até então mal conseguia se erguer, sentiu algo queimando por dentro, como se correntes fossem despedaçadas uma a uma. Suas mãos, antes frágeis, se levantaram, sozinhas. O corpo, magro e enfraquecido, começou a se encher de calor. Ela gritava entre lágrimas: Glória a Deus! Glória a Jesus! Eu estou sentindo! Eu estou sentindo! Naquele momento, ouviu em seu coração uma voz mansa e clara: Esse que ora por ti é o esposo que preparei para a tua vida. Ao mesmo tempo, o jovem que orava sentiu o Espírito lhe dizer: Essa é a esposa que reservei para ti. Quando o culto terminou, Sarinha se levantou da cama com as próprias forças. Chorava de alegria. Tocava o próprio corpo, respirava fundo como quem recebia vida nova.
Ao se despedir, o jovem segurou sua mão, e ela pediu um sinal silencioso a Deus. Se for ele, que me cumprimente de maneira diferente. E foi exatamente o que aconteceu. Ao apertar sua mão, os dois sentiram uma presença tão forte que se olharam com lágrimas, confirmando sem palavras o que Deus já havia falado. Dias depois, com humildade e temor, confessaram um ao outro: "O Senhor me mostrou que você será meu esposo. O Senhor me mostrou que você será minha esposa." O nome dele? Samuel. O mesmo menino que, aos 9 anos, fora usado por Deus para ordenar a Sarinha que se levantasse da rede. Agora, já moço, era confirmado como o esposo prometido. A promessa, que parecia ter morrido com a sentença dos médicos, ressurgia viva e poderosa diante de toda a Irmandade. Casaram-se sob a bênção de Deus, com simplicidade e temor, e o Senhor lhes deu 2 filhos. Ambos cresceram dentro da graça e, como havia sido anunciado, tornaram-se músicos na igreja, tocando seus instrumentos como testemunho vivo da fidelidade de Deus. Hoje, quando alguém lembra da antiga macumbeira temida, não se recorda mais do medo, mas da obra que o Senhor fez naquela rua. Uma criança paralítica que correu, uma jovem sentenciada à morte que foi curada, uma promessa que parecia impossível, mas se cumpriu no tempo de Deus. E tudo isso para que ficasse claro: só o Senhor tem todo o poder. Vamos orar em comunhão e que tem muitos irmãos precisando de uma palavra com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com temor e gratidão chegamos diante da Tua santa presença neste momento. Te louvamos, ó Pai, por esta obra que ouvimos e sentimos, porque sabemos que o mesmo Deus que libertou Sarinha da paralisia, o mesmo Deus que arrancou o câncer de dentro do seu corpo, continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. Senhor amado, estende Tuas mãos agora sobre cada coração que acompanhou este testemunho. Muitos estão ouvindo, com lágrimas nos olhos. Muitos estão sentindo a mesma dor de uma enfermidade incurável. Muitos estão vivendo a angústia de uma promessa que parece ter morrido. Mas nós cremos que Tu és o Deus que cumpre, ainda que seja preciso ressuscitar um sonho do meio da sepultura. Pai Santo, visita agora cada lar representado. Vai entrando nos quartos onde há choro, nas cozinhas onde há panela vazia, nos hospitais onde médicos já disseram não há jeito. Mostra, Senhor, que a última palavra vem do céu. Assim como a Sarinha ouviu, levanta e anda da boca de uma criança. Dá ordem agora para que doenças sejam arrancadas, para que cadeias espirituais sejam quebradas, para que depressão, ansiedade, pânico e opressões de trevas saiam no poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos com lágrimas. Confirma promessas. Quantos estão esperando pela bênção de um casamento, pela conversão de um filho, pela libertação de um marido, pela salvação de uma esposa? Confirma, Senhor, que Tua palavra não volta vazia. Assim como Sarinha descansou quando ouviu que teria esposo e filhos, dá descanso ao coração de quem está cansado de esperar. Visita também, Senhor, aqueles que deixaram seus pedidos de oração nos comentários. Cada nome que for escrito, cada cidade, cada lágrima que cair diante desta tela, recolhe agora como incenso suave diante do Teu trono. Levanta, Senhor, o caído. Consola o que chora. Restaura o que perdeu a esperança. Nós Te louvamos porque sabemos que nesta oração há poder, não porque sai da nossa boca, mas porque está sendo feita em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Por isso declaramos com toda a fé, toda enfermidade, todo mal, toda obra contrária está desfeita pelo poder do sangue de Jesus. E agora, Senhor, pedimos, abençoa cada irmão e irmã que acompanhou até aqui. Que esta semana seja marcada por testemunhos novos, por promessas confirmadas, por curas que médicos não conseguem explicar, por visitas inesperadas do Teu Espírito Santo, e que todos, ao receberem a vitória, possam dizer como aquela menina disse: "O Deus do Samuelzinho me libertou." Recebe a nossa oração, Senhor, e que a Tua paz permaneça em cada lar, em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.